Olá a todos, eu sou Ariel Berti, atualmente eu sou o gerente de educação profissional do SENAC do Rio Grande do Sul. Espero que vocês estejam gostando do 16º Congresso do Ensino Privado Gaúcho, que está acontecendo nessa semana. E espero que tenham gostado também da palestra sobre gestão de crise, que eu acabei ministrando agora há pouco. E eu fiquei com 3 pequenas reflexões para a gente fazer a partir daquilo que a gente já conversou durante esse momento aí da palestra. Eu vou ler rapidamente as perguntas e depois falar um pouquinho sobre elas. A primeira pergunta é a seguinte: como o gestor poderá criar na sua instituição um clima organizacional que valorize mais a postura da preventividade do que a necessidade de apagar incêndios cotidianamente? Bom, a gente sabe que não é uma resposta simples, né? Porque nós estamos acostumados nas organizações, as escolas são organizações de ensino, mas são organizações, estamos acostumados a tratarmos o nosso dia a dia com muitos incêndios que acabam acontecendo. Seja um problema com o aluno, seja um problema com o professor, seja um problema com a estrutura física da escola, mas a gente está sempre, de alguma maneira, resolvendo problemas. A grande dica que eu dou nesse sentido é a gente conseguir olhar os nossos processos. O que eu faço cotidianamente e que normalmente eu tenho que corrigir alguma falha ou repetir algum processo por algum problema que aconteceu no transcorrer dele. Então, para a gente poder trabalhar preventivamente, a gente tem que entender muito bem o que a gente está fazendo. E entender muito bem o que a gente está fazendo é entender como que aquele processo funciona, certo? Se o processo foi desenhado para atingir um determinado objetivo, mas lá no final ou durante a execução daquele processo, ele de alguma maneira apresenta algum tipo de falha, a gente tem que estar atento a essa falha e tentar identificar a origem da falha. Muitas vezes a gente trabalha de forma reativa, resolvendo o problema gerado por ela, mas a gente não reflete sobre a origem da falha. É basicamente um processo de aprendizado. Se a gente olhar o PDCA, que se utiliza muito na administração de empresas, que é planejar, executar, checar e corrigir, esse corrigir, na realidade, ele tem um teor de aprendizado. A gente tem que aprender com as falhas. Então, se eu tenho uma falha que é recorrente, eu tenho um problema que acontece cotidianamente com os meus alunos, ou que acontece cotidianamente na minha sala de aula, ou que acontece cotidianamente com a minha infraestrutura, com os espaços escolares, eu preciso identificar por que aquilo ali está acontecendo. E aí trabalhar no aprendizado. Como que eu posso fazer diferente aquilo que, de fato, não está acontecendo de forma adequada? Basicamente, é isso. Então, como é que a gente trabalha preventivamente? Dando tempo, espaço para analisar aquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente entra na esteira de simplesmente corrigir a falha, a gente não aprende com ela. E é tudo que a gente pede para os nossos alunos, né? Que eles aprendam com os erros. Então, nós, enquanto instituições de ensino, nós temos que dar o exemplo. E nós temos que aprender com os nossos erros e, na próxima vez, fazer de uma maneira diferente. Basicamente, a gente tem que trabalhar nesse sentido. A segunda pergunta é como criar na comunidade escolar uma cultura para a gestão de crise. A primeira coisa que eu preciso dizer em relação à gestão de crise é que não se trabalha a gestão de crise na crise. Quando a crise acontece, a gente tem que agir, simplesmente agir. Mas gestão de crise ela é muito anterior à própria crise. Então, como que a gente trabalha a gestão de crise se a gente não vai trabalhar a crise? Bom, quando acontece, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir entender. Quando acontece um desastre natural, a queda de uma barreira, ou um edifício, um tsunami, sendo mais radical no exemplo, a gente tem que resolver aquele problema que foi gerado. Então, teve algum tipo de problema de ordem natural, ambiental, a gente tem que resolver aquele problema que aconteceu.
Agora, como que a gente age preventivamente? A gente tem que trabalhar identificando quais são os sinais que vão gerar aquela crise. Dando um exemplo também, né? A gente sabe que, por exemplo, no Japão, eles sofrem muito com terremotos, né? Com terremotos, com maremotos, com abalos sísmicos, enfim. Eles se prepararam ao longo de décadas para enfrentar esses problemas. Não quer dizer que eles estejam livres, porque volta e meia a gente escuta uma notícia de algum abalo sísmico, queda de um edifício ou algum problema mais grave que aconteceu no Japão, que é uma ilha, né? E a gente acaba percebendo, nossa, mas como é que eles não anteciparam isso? Eu digo para vocês, eles anteciparam isso, porque eles estão há décadas trabalhando para minimizar os impactos provocados por aquilo. Mas por quê? Porque eles estão atentos aos sinais. Quando tem um pequeno tremor, um aumento leve do abalo sísmico, eles já sabem que talvez venha alguma coisa pior ali pela frente. Então, a gente não está acostumado, não tem a cultura de trabalhar preventivamente, trabalhar antes que aconteça a crise. Para trabalhar antes que aconteça a crise, a gente tem que estar atento aos sinais daquela crise. E aí vamos trazer para o nosso lado, vamos pensar em relação à educação. Durante muitos anos, a educação estava sinalizando que o ensino híbrido, o ensino à distância, o ensino remoto, ele era um futuro para a educação. Mesmo se muitos não apostavam nisso ou procuravam negar que poderia ser uma forma de ensino viável, a gente percebeu agora durante a pandemia que isso aí se tornou uma coisa essencial. Por quê? Porque fomos privados do ensino presencial. E ao sermos privados do ensino presencial, muitas instituições não estavam atentas para esses sinais anteriores e não se prepararam. Então, não tiveram a mínima condição de fazer essa migração. E eu acredito que muitos professores, em especial, sofreram com isso, porque eles estavam acostumados com a rotina deles de sala de aula, presencial e da materialidade. E quando eles estão acostumados com a materialidade, é muito difícil trabalhar no digital ou trabalhar à distância. E isso a gente viu o impacto que teve na sala de aula. Muitos professores despreparados para fazer essa migração. Só que se o professor estivesse atento e as instituições de educação estivessem atentos para os sinais que diziam, olha, o futuro é remoto, o futuro é digital, essa nova geração de alunos que estão vindo por aí já são mais digitais do que a geração anterior, já estariam se preparando para isso. Então, basicamente, para a gente trabalhar a gestão de crise, a gente tem que trabalhar antes da crise, identificando quais são os sinais e para onde está caminhando a educação, as instituições, a sociedade, a cultura. A gente tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo hoje vai ter um impacto no nosso futuro. A gente nunca tem certeza absoluta, ninguém podia prever uma pandemia antes dela acontecer, com certeza absoluta. Muitos hoje dizem, olha, durante muito tempo a gente falou que a pandemia ia acontecer e vocês não se prepararam, mas é muito fácil a gente analisar depois do caso acontecido. Então, a gente tem que identificar hoje quais são os sinais e quais são os caminhos possíveis. E, em cima deles, nos prepararmos. E ter a consciência que a gente nunca vai estar preparado para tudo, né? Mas se a gente conseguir trabalhar na identificação de quais são as principais tendências para o futuro, a gente vai estar mais preparado ou mais aptos à mudança quando essa mudança acontecer. A terceira questão é: que lições o gestor poderá tirar ao analisar as soluções apresentadas na sua instituição em resposta aos problemas advindos da Covid? Eu acho que a única coisa que o gestor educacional tem que fazer nesse momento, isso é essencial, é não perder a memória. A memória é muito importante. A memória, ela, além de ser base para o aprendizado, ela tem que ser base para o aprendizado das organizações. As organizações, as instituições de educação não podem esquecer tudo por aquilo que elas passaram. Porque essa memória que elas vão trazer vai fazer com que elas estejam mais resilientes para o futuro.
vai fazer com que elas estejam mais preparadas para o futuro. Se hoje a gente está falando sobre gestão de crise, é porque estamos passando por uma crise, porque senão talvez esse assunto não fosse um assunto importante para nenhum dos gestores. Então, preservar essa memória é o fato mais importante. E preservar os aprendizados. Muitos tiveram que adotar aulas híbridas, aulas remotas, aulas à distância. Por que não aproveitar tudo isso que os nossos professores aprenderam, que as nossas instituições aprenderam, as tecnologias que foram geradas a partir disso, para que a gente continue utilizando essas ferramentas e não simplesmente voltar para o status quo anterior. Eu acho que seria o maior engano, o maior erro cometido pelas instituições de educação. Elas têm que aproveitar esse momento. Em toda crise, sempre tem uma oportunidade. Eu acho que essa será a grande oportunidade para a educação na pandemia. É aproveitar todas as dificuldades que apareceram, porque, de alguma maneira, as instituições foram se adequando e foram se adaptando e foram mudando conforme essas dificuldades, e, a partir dessas dificuldades, ter a capacidade, então, de continuar inovando, porque essa é a grande mola que pode rodar a educação e pode transformar a educação e ter uma educação muito mais inclusiva e muito mais digitalmente também inclusiva daqui para frente. Muito obrigado, agradeço muito a atenção de todos vocês e um ótimo congresso para todos.